E, gente, olha só, a Cindy acabou de me contar nos bastidores que a gente vai ter um presente especial para você, ouvinte espectador, que chegou até aqui neste ponto na entrevista. Cindy, que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo? Empreender no Brasil é muito desafiador. Agora imagina empreender em um outro país. A minha convidada de hoje vai contar como tem sido a experiência dela de ser uma empreendedora aqui na Nova Zelândia. E com uma coisa que a galera curte muito. Inclusive, eu até falo brincando: o cookie é bom, ninguém quer dar. Mas enfim, já pega seu cafezinho, seu chá, porque vai combinar bastante então com o tema da nossa entrevistada, que são os cookies. Ah, mas por favor, você já sabe, né? Se você já se inscreveu no canal ou ainda não, enfim, é esse carinho que realmente me ajuda a continuar segurando firme e forte esse projeto chamado Quero Brasil, que é um trabalho voluntário e eu não ganho dinheiro com isso, mas ganho muita experiência e carinho de vocês. Agora sim, vamos lá então? Pegou a caneca? Senta aí que lá vem história. Querida Cindy, bem-vinda ao Quero Brasil. Eu que agradeço o convite, Maia. Eu fiquei muito lisonjeada pelo convite de estar participando do programa. Já faz horas que eu venho acompanhando, então é um prazer, uma honra, uma satisfação estar participando hoje do programa. Muitíssimo obrigada. Ô Cindy, eu não sei se eu vi certo, mas o seu sobrenome é Anne? É. Ah, é do marido? Você mudou? Ou Não, são dois nomes que eu tenho. Cindy, Anne, né, no português, Vieira, Oliveira, daí o sobrenome. Ah, porque nas É. mídias sociais você se esconde assim, você não põe o nome inteiro, né? É mais Cindy mesmo. Eu não gosto de ser chamada pelos dois nomes, acho Pesado. muito pesado, sei lá. Mas é Cindy Anne, é coisa do meu pai, Ok. ideia dele. Ah, ele sempre gostou de nomes mais americanizados, tanto que tem Y no final, né? No Cindy ali. E aí, ele que me deu esse sobrenome, porque na verdade o Anne deveria ser Ana, que é o primeiro nome da minha mãe. Mas daí ele, para americanizar um pouquinho, colocou dois N's e um E no final em vez do A. Então, essa é a explicação que eles me davam, né? Quando eu questionava. Entendi. É. Mas lá no Rio Grande do Sul, em Viamão, as pessoas achavam o nome normal ou te tiravam sarro assim? Sempre foi diferente. Você falou que seu pai gostava de escolher esses nomes americanizados, então acredito que você tem irmãos ou irmãs. A minha irmã, o nome é Evelyn, daí com um Y também no final, mas daí é só Evelyn, ela não tem dois nomes, Só ela de irmã. só ela de irmã. Quando você era pequenininha, você já pensava em atuar na área de gastronomia, etc? Não, eu sempre gostei muito de trabalhos manuais. Eu lembro que eu ia na casa do meu avô e a mulher dele, a esposa dele, tinha muitos livros de confeitaria, essas coisas assim. A mãe também tinha bastante livro. E aí eu olhava, dava uma sondada, mas nunca coloquei nada em prática, assim, de pegar uma receita, sabe? Não tenho memória de pegar um livro de receita. Eu anotava. A minha memória é que eu anotava muito, ficava viajando assim, poderia fazer isso ou aquilo, sabe? Mas de fazer mesmo, eu não tenho memória de ter feito sobremesas, comidas, assim. Foi depois de adulta mesmo que eu migrei para esse lado da gastronomia. De que a gastronomia que me escolheu, na verdade. Ah, é? É. Por que você diz isso? Que eu terminei o ensino médio e fui fazer um curso técnico de enfermagem, tá? Me formei em técnica de enfermagem, aí trabalhei algum curto período de tempo. E aí, depois disso, eu fui fazer administração e gestão pública. Aí fiz cursei até o quarto ou quinto semestre, e aí, paralelo a isso, eu já não estava mais afim de trabalhar como técnica de enfermagem.
Aí eu comecei a vender espetinho. Sabe espetinho? Churrasquinho? Eu tinha acabado de comprar, de financiar um carro e eu precisava pagar esse carro, né? Mas eu não estava mais feliz trabalhando como técnica de enfermagem. E paralelo à técnica de enfermagem, eu sempre trabalhei com a minha mãe em salão de beleza. A vida inteira ela teve salão de beleza e também era enfermeira, técnica de enfermagem. Então, eu tinha essa renda como técnica de enfermagem e como manicure. Só que eu estava querendo deixar de ser técnica de enfermagem, porque eu não estava feliz. Mas tinha comprado o carro. Meu guri estava com 3 anos, mais ou menos. E aí, um dia eu fui levar ele na escolinha e bem passando assim nessa escolinha tinha um campo. E aí lá em cima tinha uma placa, uma faixa, que ia ter uma cruzada de fé, um encontro de pessoas, igreja, etc e tal. E aí me veio uma voz que disse assim, porque tu não vende uns espetinhos aí? Vai aglomerar bastante gente e tal, né? Eu fui rindo pro salão, né? Da loucura, porque eu nunca tinha feito espetinho na vida, nada a ver, né? E aí, mas fiquei com aquilo na cabeça. E aí cheguei no salão e falei, mãe, o que tu acha da gente? Vai ter uma cruzada de fé, assim, assim, assim. O que tu acha da gente fazer uns espetinhos? E daí ela, gente, tu é louca, né? Tu já fez espetinho na vida? Sabe fazer fogo? Tem churrasqueira? Todas as perguntas que ela me fez, eu era tudo não sei fazer fogo, não, nunca fiz espetinho na vida, não tenho churrasqueira. Eu falei, não, mas eu acho que dá pra gente tentar. Vou na ferragem, vou ver quanto que é uma churrasqueirazinha, daquelas, sabe aquelas churrasqueirazinhas do tempo do Ariri Pistola, tá? Colocar em cima da mesa. Na época, eu disse pra ela, se for menos de R$ 50, eu vou comprar e vou começar e vou fazer. Cheguei lá, era R$ 28 da churrasqueirinha. Eu acho que é para mim isso aí. Cheguei e falei, mãe, nem sabe, a churrasqueira R$ 28, vou fazer, tu me ajuda? Ai, sim, ai, minha filha, te ajudo. Me ajudou. Sei que a gente foi e eu gostei daquela vibe ali, sabe? Gostei. Saí daquele martírio que eu tava de técnica, porque na época eu tinha uma paciente particular, então era uma situação muito caótica que ela vivia, assim, não estava feliz de ver a mulher naquela situação, né? E de ficar ali trabalhando. Então, nesse evento que teve, que eu vendi os espetinhos, eu gostei daquela vibe. Falei, gostei mesmo. E fez Mas dinheiro. vendi todos os espetinhos, falei com um, falei com o outro, sabe aquele jeito de brasileiro? Só que era só por 3 dias, foram 3 dias, eu falei, não, vendi, foi muito legal, gostei. Tá, daí a mãe, agora tu vai ter que ficar vendendo aqui na frente do salão. Eu falei, nada a ver, mãe. Era só para aqueles 3 dias, né? E ela, não, vamos ver e dá para te fazer. Eu falei, não, se for para vender aí, daí tem que comprar um carrinho daqueles de inox, sabe? Um negócio direito, né? Vamos fazer uma. Dela, não, então tá. Aí comecei a pesquisar. Aí achei um carrinho lá usado, bonitinho, novinho em folha. Eu falei, você vai lá, tu e o Gerson, meu marido, vai lá, mãe, tu e ele, e vem, avaliem bem, porque agora eu já estava no calor da emoção, então eu já estava querendo o negócio. E aí, para não meter os pés pelas mãos, de repente, comprar uma coisa nada a ver, falei, vai lá vocês dois e avaliem. Se vocês achar que dá, daí vocês comprem e tragam um carrinho. Daí eles foram lá, quando vê, chegaram com o tal do carrinho. Aí mandei adesivar o carrinho todo, sabe? Deixei tudo bem organizado e comecei a vender ali na frente do salão. É, como é que se Aí chamava o... era Espetinhos da Biju.
Biju era o apelido da minha mãe. Isso foi eu comecei em maio. Daí fiquei até outubro vendendo. E aí até o aniversário do meu filho de 5 anos. E aí eu resolvi fazer num salão de festas que tinha perto lá de casa. Era um salão bem legal, aquela época de decoração, sabe? E aí fui lá e falei, gostaria de alugar o salão, blá, blá, blá. E eu quero trazer a minha carrocinha de espetinho, que eu trabalho com eventos. Eu já disse para a mulher que eu trabalhava com eventos. Só que eu não trabalhava ainda com eventos. Fake Né? it till you make it. Daí ela, nossa, que legal, vou começar a te indicar. E dali ela começou a me indicar cliente. E daí do espetinho eu já montei uma equipe de garçom, comecei a vender, oferecer crepe, algodão doce, pipoca, sabe? Eu fui Caramba! adicionando tudo que eu via que dava que as pessoas me perguntavam: tu faz isso também? Faço. Aí, na de algodão doce, uma cliente me entrou em contato perguntando se eu trabalhava, se eu tinha algodão doce disponível. Eu falei, tem. Desliguei o telefone, aí ela agendou para, sei lá que época, o aniversário. Lá fui eu, lembra do OLX no Brasil? Tinha as pessoas que anunciavam, né? O que eu fiz? Tinha uma guria que estava fazendo os algodão doce. Eu contratei ela, levei ela na festa, daí com o dinheiro que o cliente me pagou, eu paguei a guria e dei de entrada para comprar a minha máquina de algodão doce, sabe? E assim foi indo. Depois a pipoca, aquelas pipoqueiras de cinema, meu guri estudava na rede de escola adventista. Eles me contrataram para um evento em todas as escolas, em 3 escolas adventistas deles. Daí queriam pipoca também. Fui lá, tinha um cara vendendo, ele tinha 2 pipoqueiras. Comprei uma dele e a outra eu aluguei. Uma eu levei para uma escola e a outra para outra. E assim foi indo, sabe? Foi indo, foi indo, foi indo. Aí, depois, na época da faculdade, as gurias que estavam se formando que estavam um ano na minha frente, me contrataram para fazer a colação de grau delas. Aí fiz toda a cerimônia. Assim, tudo foi fluindo assim, né? Até que a minha mãe ficou doente e aí eu tive que parar com os eventos. Eu tive que dar um stop nos eventos, porque a minha prioridade era cuidar dela. Ela a vida inteira não, ela estava se tratando por 10 anos contra um câncer. Então a gente ia e vinha para o hospital, aquela situação, né? Só que ela chegou em 2016, ela ficou muito doente. Ela ficou muito fragilizada já. E aí a minha prioridade sempre foi cuidar dela. Então, eu tinha medo, e era batata. Sempre nos finais de semana, a gente tinha que correr com ela para o hospital, sabe? E aí eu ficava pensando, bom, eu não posso me comprometer com um evento, se chegar na hora a mãe ficar doente, a minha prioridade é ela, eu não vou largar ela nas mãos de outra, sabe? E aí eu encerrei os eventos, parei de fazer eventos, e no salão de beleza que a gente tinha, eu transformei ele num tipo um takeaway, só de pipoca. Daí a máquina aquela de pipoca que eu tinha, eu abri uma parte, uma janelinha mesmo, uma janelinha que na época eu tinha mandado fechar, que a gente tinha reformado o salão. Eu refiz de novo a reforma e transformei numa negocinho de pipoca, uma lojinha, um takeaway de pipoca, sabe? E aí vendi todos os equipamentos de salão de beleza que a gente tinha, porque ela não teve mais condições de trabalhar, e aí transformei aquilo numa cafeteria. Aí virou uma cafeteria. E aí, então a gente ficou. Aí depois de alguns meses ela faleceu e tal, e aí ficou a cafeteria. E aí nesse meio tempo eu comecei o curso de gastronomia, onde eu me encontrei, porque daí foi meio que tipo uma válvula de escape também, porque como ela tinha falecido, eu estava, né?
E aí aquilo me tomou, me amei. Amei, 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 amei. E aí foi isso. Aí depois de algum tempo, depois de um ano, a gente resolveu vir para cá, para Nova Zelândia. Eu falo bastante. Não, tá ótimo, é isso mesmo. A entrevista é para você falar, não para eu falar. Primeiro, meus pêsames em relação à sua mãe. Eu acredito que ela foi para onde ela tinha que ir. Sim, com E, certeza. assim, sentindo muito amada, porque uma pessoa que, né, se desprende da sua carreira, do seu business para cuidar de alguém, isso é muito nobre, né? E acho que é um dos maiores sinais de amor que a gente pode ter, ainda mais vindo de uma filha, né? Sim, com certeza. Não, a gente tinha uma relação muito. Nossa, bah, mas deu tudo certo, né? Uhum. É, porque a gente uma hora tem que descansar anyway, né? É, com certeza. Não, ela estava sofrendo demais. Aí chegou numa hora que era o melhor que ela venceu, né? Tudo que ela podia vencer, lutar e vencer, ela venceu. Então, ela cumpriu a missão dela aqui na Terra. Agora, esperar para um encontro futuro. Uhum. E aí você falou que a Izzy já veio para Nova Zelândia, mas da É, onde não, que saiu essa ideia? não. Aí tava tudo certo. Eu tava estudando, né? Tava faceira estudando. E aí, guria, teve umas férias que a gente foi para Porto de Galinhas. E a gente fez um mergulho em alto mar, Que sabe? delícia. E daí, quando eu vi aquele mundo no fundo do mar, sabe? Eu voltei daquele mergulho outra pessoa. Falei, meu, não acredito que eu ia morrer e não ia ver e achando que eu tava, porque eu tava tranquila lá. Sabe quando tu tá tranquila? Eu tava na minha zona de conforto lá, assim, tranquilona, sabe? Achando que aquilo ali era o suficiente para mim. E daí depois que eu voltei daquele mergulho, eu despertei para um mundo de possibilidades, de cor. Eu falei, não acredito que eu tava tão satisfeita aonde eu tava, né? E tem tanta coisa ainda para ver. A gente voltou, etc e tal. Aí uma dessas conversas em casa, os guri, se a gente tivesse que se mudar, para onde vocês iriam, né? Aí o meu guri, Estados Unidos. O meu marido, Austrália, não sei o quê. Daí eu gostaria de ir ali para Santa Catarina. Florianópolis já me bastava, sabe? E aí eles, não, se tiver que sair, tem que sair do país. Deu, não, eu não quero ser, eu nunca almejei sair do país. Nunca, 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 nunca. Só que depois que rolou essa história, essa possibilidade, daí a imaginação já foi a mil. Eu já comecei, sabe? A pensar, a imaginar mil ideias, mil. Aí tinha a irmã de um cunhado nosso, a irmã do nosso cunhado, ela tinha vindo para Nova Zelândia com o marido e três filhos. Os três filhos. Não, os dois filhos. E em menos de um ano eles já tinham conseguido visto, etc e tal. Eu fiquei pensando. E uma outra amiga nossa que também tinha ido para a Austrália, estavam legal, se dando bem. Eu falei, bom, se de repente a gente for com um visto de estudante, né? Com opção para trabalhar aquelas 20 horas, eu consigo ter um tempo para procurar um trabalho, o Gerson também. De repente, eu acho que de repente é uma. E a gente sabia, eu sabia que a Hospitality aqui era bem forte, tava na época, né? E eu tava, só que eu não tinha me formado ainda. Daí eu pensei, não, eu tô amando a faculdade, não vou deixar, entendeu? Não vou deixar para terminar depois. Não, tô amando, isso eu não abro mão. Só que faltavam 12 cadeiras para eu terminar.
Aí eu falei assim, ó, bom, quem sabe de repente se no último semestre, não, no ano, ia começar o ano. Isso foi em janeiro, a gente estava essa história rolou nesse período de férias. Eu falei, vamos ver, vai começar o semestre. Se abrir as cadeiras que eu consiga me formar até o final do ano, né? Aí a gente vai. Porque o Gerson, agora eu lembrei, já falou assim: ah, não, se tiver que ir, tem que ser até o final desse ano, início do outro, sabe? Tipo assim, pra ontem. Daí, então, começou a faculdade e eu falei pro meu professor, bah, e daí, antes de começar, eu já procurei fazer todas as cadeiras que estavam disponíveis ali para aquele semestre, né? Aí consegui fazer. Aí comecei a conversar com o meu coordenador do curso e falei, bah, a gente tá a fim de ir para se mudar, sair do país e tal. Só que o problema é que eu tô amando a faculdade, entendeu? Então, se abrisse todas as cadeiras que eu preciso, seria perfeito para mim. E aí comentei que eu tinha feito até o quinto semestre de administração e gestão pública, conversando, sabe, trocando uma ideia com ele, gente fina pra caramba, meu mentor até hoje. E ele, me traz o teu Histórico ali escolar. o quê? Histórico escolar? O teu histórico da UERGS para eu ver, de repente a gente consegue aproveitar alguma cadeira, né, alguma disciplina. Eu nem sabia que poderia ter essa opção, sabe? E aí levei para ele, aí depois uma conversa vai, conversa vem, ele avaliou, e ele, mas que monte de falta que tu tinha. Daí eu falei, não, porque foi bem na época que a mãe estava doente, então como a minha prioridade era a mãe, e a UERGS tinha horários que eram de tarde, eram horários assim, o dia inteiro, sabe? Umas cadeiras de manhã, outras de tarde, outras de noite. Então, e a minha prioridade era a mãe, então eu faltava mesmo. E também não estava apaixonada pelo curso. Era gestão pública. Eu não estava suportando, entendeu? Então, e conversa vai, conversa vem. Eu sei que no segundo semestre abriu todas as cadeiras que eu precisava. E aí eu fiz todas as cadeiras. E ele falou, olha, se tu conseguir fazer... Eu fiz 13 cadeiras no último semestre. Sendo que, claro que tinha algumas que eram online, né? Mas a maioria eu ia todos os dias de manhã e todos os dias à noite para faculdade. E aí, de tarde, eu ficava na cafeteria. De manhã, eu tinha uma senhora que trabalhava comigo. E nos sábados, o meu pai ficava de manhã lá para me cobrir. Daí ele falou, se tu conseguir, tu vai entrar pro Guinness. Então eu vou entrar pro Guinness. Entrou. Então eu vou entrar pro Guinness. Aí eu sei que eu consegui, né? E aí chegou o final do ano, consegui me formar, não fiz só peguei o diploma, não fiz, porque a cerimônia seria depois, eu já estava até aqui, quando rolou a colação de grau, toda aquela história. Mas também não era uma coisa que, sabe? Não, o importante mesmo era O canudo. conseguir me formar. E aí uma outra coisa que seria difícil também seria conseguir vender a casa que a gente morava. E foi a primeira coisa que a gente conseguiu vender. Então eu falei, eu acho que é pra gente ir mesmo para Nova Zelândia. Não, na verdade a gente tava tudo combinado, a gente já tinha até pago a escola para ir para a Austrália. Só que aí, conversando nesses grupos e tal de Facebook, sabe? Aí uma brasileira, nossa, não, Sarah, está muito difícil. Você tem que ter uma comprovação de renda altíssima. Nananã, nananã. Daí eu acho melhor a gente ir para Nova Zelândia, que a concorrência é menor, entendeu? A gente vê. E aí depois, conforme for, se for o caso, aí vai para a Austrália, né? Daí eu cancelei o curso para a Austrália, eles me deram um refund lá,
E aí a gente fez com. Aí comecei a entrar em contato com o pessoal daqui da Nova Zelândia. Nem me lembro agora. Se tu me perguntar nome, eu não vou conseguir lembrar mais nome. Só o nome da guria que me vendeu o curso eu lembro. E aí eu sei que chegamos aqui, viemos com visto de estudante. Eu e meu marido permissão para trabalhar 20 horas e o meu guri, a gente matriculou ele na escola também, pagamos, né, para ele estudar ali, International student. para começar, né? E o primeiro termo, a gente pagou o primeiro termo e havíamos combinado de ir pagando por termo. Em que série que ele veio? No, ele veio com 11 anos, Ah, ok. Então ele tá? veio para intermediate. Intermediate. Aí eu sei que no, a gente chegou aqui dia 12 de fevereiro de 2019. 16 de fevereiro de 2019 eu consegui o meu emprego. 4 dias depois que eu estava aqui. Como dishwasher num restaurante mexicano. Trabalhei como um cão lá. Depois de um mês, eu perguntei para ele: e aí, vai aplicar para o meu visto ou não? Se não for aplicar, se não tiver condições, me avisa que daí eu vou procurar outro local. Porque ele era mexicano, então ele falava português, né? Entendia? Portunhol. É. E aí ele falou: não, pode ver com o advisor lá. Aí aplicamos Caramba, como em. dishwasher? Não, aí eu passei para come-chefe. Ó, Passei para come-chefe, né? Porque eu tinha graduação, eu tinha tudo que. Só que eu entrei, a vaga que tinha era de dishwasher. Kit hand. Não era dishwasher. Mas o que eu mais fazia era dishwasher, entendeu? A vaga era kit hand, na verdade. Mas eu era dishwasher. Fazia outras coisas, mas principalmente eu lavava a louça, né? Aqueles panelão gigante. Aí conseguimos aplicar, né? Daí eu pensei, bom, aplicou como come-chefe, eu acho que agora eu não vou mais ser, não vou mais ficar lavando louça, vou mudar a função. Mas aí continuei fazendo aquela função, eu falei, não, vou procurar outra. Aí chamei ele, preto no branco, vou continuar lavando louça ou eu vou partir para vou ficar fazer outra função? Ele, não, por enquanto, né, vai continuar assim. Então tá. Aí comecei a aplicar para outros lugares. Aí consegui numa cafeteria, que daí era o que eu queria mesmo, que era de manhã, né? E em outubro eu comecei apliquei o visto, fiz uma transfer, como é que é o nome? Agora eu me esqueci variation of conditions. uma variation. Eu fiz tanta variation, fiz uma que eu até esqueci o nome, tanto que eu usei esse nome. Aí fiz essa variation, em junho eu peguei o visto, em um mês eu continuei fazendo o que eu estava fazendo, não estava satisfeita, chamei ele para conversar, ele disse que por enquanto eu iria continuar fazendo aquela função, eu não achava justo, consegui essa outra vaga, fiz mais de 100 trials aqui na Nova Zelândia. Caramba. Facinho, eu fiz mais de 100 trials aqui, tá? Sempre quando eu tinha toda a minha folga na segunda-feira, eu estava fazendo trial. Aí comecei em outubro a trabalhar nesse restaurante, nessa cafeteria, que daí era de manhã, etc e tal. No final, em dezembro, começou o Covid. Lembra? Aí eu acho que fechou em janeiro. Não me lembro que época que fechou. Uhum. Aí a gente ficou aquele período fechado, ficamos todo mundo em casa, etc e tal. Mas o Aí serviço está depois, ainda vinculado a esse café, né? daí trabalhando nesse café, tava segura, tranquila, etc e tal. Acredito que você pediu, então, o one-off. A anistia, o visto one-off. Que todo mundo que estava aqui em visto de trabalho podia aplicar.
para conseguir a residência? Mas isso foi no primeiro lockdown. O primeiro lockdown não foi assim. Foi no segundo lockdown que rolou isso, né? Lembra? Hum. Foi no segundo lockdown. É que Auckland Foi, teve mais, né? Foi mais longo. foi em 2022 que rolou essa. Ou 2021. É 2021, acho. Não, acho que foi 21. É. Foi 21. Foi 21. E isso era 2019 ainda. Depois disso, eu trabalhei em mais 3 lugares. E nisso tudo o maridão estava trabalhando com o quê? Ou estava em casa cuidando? O Gerson trabalhava. Ele também, quando começou, arrumou um trabalho como dishwasher num restaurante, fazia um pouco de dishwasher. Daí depois ele conseguiu uma vaga de cleaner essas village, Empresas. Hum. negócio de idoso, os Ok. asilo, Uhum. né? Daí dali o pessoal, nossa, trabalha bem, muito limpinho, muito organizado. Chamaram ele para trabalhar na cozinha ali Do asilo. do asilo. Aí ficou trabalhando ali um tempo. Depois disso, ele foi para o Westfield trabalhar no limpar o estacionamento, limpar o Westfield. Aí surgiu uma vaga para ele ir para esse lugar, que daí era de noite, um horário de noite. Aí ele ficou lá pouco tempo porque ele começou no inverno lá. E aí imagina passar a noite inteira trabalhando No frio, né? no frio. Aí saiu de lá e foi para uma sorveteria, foi para Top, sorveteria, um horror, um horror, Por quê? tipo fábrica mesmo, de tu não conseguir respirar. Aí dali ele entrou pro Uber, foi trabalhar no Uber. Aí ficou trabalhando no Uber por um bom tempo. Até você resolver o seu empreendimento. Até 2024, janeiro de 2024, que foi quando a gente começou. Eu acho que antes disso você já estava fazendo evento vendendo os cookies, né? Porque eu tava Eu vendo umas fazia fotos evento. hoje que acho que a primeira vez que eu tive foi em 2023. Aquele ali foi o meu primeiro evento, meu primeiro marketing, que foi num. Eu não me lembro onde que vai ser, foi aquele evento, foi num domingo, se eu não me engano, Acho que que foi. tu chegou e tirou uma foto, lembra? Vixe, eu filmo, eu tiro foto. Aquele ali foi o meu primeiro evento. Foi o primeiro dos primeiros eventos aqui na Nova Zelândia, foi aquele ali. Foi aquele ali, daí gostei, né? Mas trabalhava ainda. Mas ali eu já senti o gostinho, já entendia o que eu realmente queria fazer. Hum. O que que te fez escolher cookie? No Brasil, eu sempre fui apaixonada pelo biscoito personalizado. Eu achava lindo, uma coisa assim de uma delicadeza, de um carinho sem igual. Só que eu nunca tive tempo de fazer. Nunca. Nunca fiz. Mas agora voltando um pouquinho, antes dos espetinhos, eu fiz uns biscoitinhos para vender. Uns Hum. biscoitinhos com goiabada, sabe? E Tá fui bom. pro mercado, pro parque vender uma receita da senhora lá daquela paciente que eu tinha particular. Tinha uma senhora que era a governanta, digamos assim, da casa. E ela cozinhava muito bem, alemã. E ela me passou essa receita dela de biscoitinho, os biscoitinhos com goiabada, que ela sempre fazia no Natal para a família, né, deles lá. E aí eu fiz esses biscoitinhos e a gente foi para vender no Parque da Redenção, eu, a minha mãe e o meu marido. Falei, vamos vender, vamos junto, vamos comigo vender. Cada um vai para um lado vender. Eu vendi todos. A mãe se parou na frente de uma igreja. Aí depois a gente se mijava rindo. A mãe se parou na frente de uma igreja para vender
E o Gesto vendeu um só. Eu falei, esse um que tu vendeu, a pessoa que comprou de ti, né? Ela, tipo assim, virou uma pegadinha lá em casa, porque ele conseguiu vender só um. A mãe vendeu 5 e eu vendi assim, ó, um saco de todos os biscoitinhos que eu tinha. Mas então, antes dos espetinhos foram. Eu vendi. Teve uma época que eu vendi esses biscoitinhos. Então, voltando. Então, eu já tinha um certo carinho por o biscoito. Aí, quando entrou o primeiro lockdown, eu falei, eu acho que é uma boa ideia de eu começar a testar essa receita de biscoito, os decorados, né? Que é uma coisa que eu sempre quis e eu precisava de tempo, porque o biscoito personalizado ele precisa de muito tempo, ele demanda muito tempo. E eu comecei a testar ali, aí no lockdown mesmo eu vendi alguns e tal, aí depois veio o Halloween, aí eu lancei uns de Halloween, vendi também, depois eu vendi de Natal, uns kits de Natal. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei em fazer biscoito decorado. Foi que nem um mergulho em alto mar. É umas coisas, são coisas que não tem tipo, muita explicação e não tem nem o que explicar. É tipo, é paixão. É a mesma coisa quando, né, se apaixona por alguém. É uma coisa assim, eu me apaixonei. Mas naquela época, Não, então, então, você já tinha parado de trabalhar? não, Não. eu trabalhava ainda. Trabalhava ainda, trabalhava paralelo, porque o biscoito personalizado, ele não é escalável, entende? Eu precisava de uma coisa que fosse escalável e que tivesse recorrência, não somente em festa de aniversário, fosse uma vez por ano, senão precisaria ter muitos clientes, né? E aí o meu guri pegou e falou: mãe, tu tem que fazer coisa que o pessoal queira comprar sempre. Tem que fazer aqueles cookies, sabe aqueles cookies com chocolate, com não sei o quê? E eu achava horrível aqueles cookies. O cookie em si, ele é feio, né? Vamos combinar? O cookie. Se tu for colocar um cookie decorado, personalizado, customizado, e um cookie de gotinha de chocolate, um do lado do outro, não tem graça nenhuma aquilo. Então, eu precisava achar uma coisa que me desse prazer de fazer, sabe? Porque o personalizado sempre era um tema diferente, então eu não me entediava, não ficava entediada. E aí, mas daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí o meu último emprego, eu estava fazendo part-time, que era no. Aí, assim, depois desse trabalho na cafeteria, eu fui para um restaurante bistrô em Parnell, que depois fechou. Daí, dali, eu não tinha uma vaga e dei o notice. Eu não estava mais suportando aquele lugar. Dei o notice. Falei, não, vou conseguir. Eu estava fazendo um monte de entrevista. Na terça-feira, eu dei o notice, digamos que cumpri as 2 semanas, né? Aí, numa terça-feira, eu tinha uma entrevista para fazer no Soul, que é um restaurante bem conceituado, bem antigo aqui da Nova Zelândia, lá no Britomart. Eu fui fazer a entrevista na terça-feira. Aí fiz a entrevista, fiz o try, blá, 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 falei com o cara, etc., o chefe, né? E ele, gostei de ti, mas vou te dar, mas eu vou ver direitinho e te dou o retorno. Meia-noite entrou o lockdown. O último lockdown. Não, o último não, porque ainda teve mais um. E aí eu entrou o lockdown e eu tô sem emprego. Eu tava sem emprego. Daí no outro dia eu mandei uma mensagem para ele, e aí, que loucura, né? Entrou. Mas se tu puder me dar um retorno, né, etc e tal, da vaga, não, porque eu tenho outras coisas em vista, então só para, né, não deixar as outras pessoas esperando, então tu me diz se tu realmente vai querer me contratar ou não, porque senão eu já vou vendo outras, eu vou dar seguimento no na minha vida, entendeu?
Não fica me cozinhando em banho-maria, porque, né? Mas louca da vida, né? Porque o lockdown tinha entrado e aí supostamente eu estava sem visto, porque eu tinha dado o notice no outro lugar. Aí ele falou: pai, eu gostei de ti, tô te enviando o contrato. Me enviou o contrato. Aí tem toda aquela função de aplicar, né, etc e tal. Aí apliquei no meio do lockdown. A gente aplicou no meio do lockdown. E daí veio ainda aquela história de que tu ia poder aplicar para o visto de residência, lembra? Veio essa história. Eu falei, não acredito, meu, que eu vou imagina se eu não consigo, aí eu vou perder essa oportunidade, né? Mas daí fiquei ali, firme e forte, na fé. Aí quando veio, pá, saiu o visto, eu comecei a trabalhar lá e daí deu tudo certo. Aí fiquei lá quase um ano. Fiquei lá um ano. Aí quando saiu o visto de residência, né? Aí eu fiquei mais, acho que uns 3 meses. E aí peguei. Aí um colega meu falou assim: tu vê? Já pegou o teu visto, Cindy? Eu, peguei. Tu vê, né? Todo mundo esperando pelo visto. Diz que vai, depois que pegar o visto, vai fazer outras coisas, blá, blá, blá. E aí, eu também estou aqui, continuo na mesma. Aquilo me bateu de um jeito. Eu falei, mas comigo não vai ser assim. Era só isso que eu precisava ouvir. Aí peguei, dei o notes lá, porque que eram. Lá era assim, ó, era um restaurante, é um restaurante de alta gastronomia, tá? Tu aprende muito lá. É maravilhoso para te aprender. Lá é como se tu tivesse numa final de Copa do Mundo todos os dias. Tu Uau. não caminha, tu corre lá. Tu não consegue caminhar com uma panela na mão. Não, tu corre. De tão louco que é o negócio. Eu falei, não, Deus já chega para mim. Mas mesmo assim, fiquei dou notes ou não dou notes, porque era um restaurante muito bom, sabe? Mas eu falei, não, quer saber, vou dar um note. Não, fechar uma porta para abrir outras melhores. E aí, falei, vou focar no meu negócio e seja o que Deus quiser. Aí, aí saí de lá em setembro de 2022. Saí de lá em setembro de 2022. Aí fiquei até o final do ano. Fiquei trabalhando só com o meu negócio até o final do ano, mas aí época de férias ali, né? Falei, putz, vou ter que achar pelo menos uma coisa part-time para poder equilibrar. Aí consegui no Best Ugly, que é um negócio de bagels, sabe? Não conheço. Um ex-colega meu trabalhava lá e falou: não, Cindy, vem. Eu falei: mas eu quero de segunda, terça e quarta, de manhã. Ele, tá, pode ser. Aí consegui lá, fiquei trabalhando lá uns 6, 7 meses. Também daqui a pouco eu já enchi o saco. Falei: não, agora eu acho que está na hora de eu focar no meu negócio. Toda essa energia que eu estou gastando com esse povo, eu vou gastar com o meu negócio. Eu vou fazer do meu jeito. E aí aí me cadastrei no Uber. Aí a casa onde a gente mora, eu já tinha um estúdio ali embaixo, né? E ela tem a porta que dá para a rua. Eu falei, vou cadastrar o Uber aqui e vou testar a receita. Esses cookies que o meu guri falava, vou testar umas receitas e vou colocar no Uber e seja o que Deus quiser. E aí foi o que aconteceu. Eu coloquei no Uber, comecei e continuo fazendo evento, fazendo os biscoitos decorados, blá, blá, blá. Em junho de 2023. Aí tá tudo bem tranquilo aqui. Em outubro, eu conversando comigo mesma, com Deus, eu falei, pai, eu não acredito. O senhor sabe que eu gosto de trabalhar, meu Deus, mas eu não quero ficar enfurnada aqui trabalhando, porque aqui onde eu moro é bem pacato, não tem movimento na rua, sabe? Eu gosto de gente, eu gosto de povo, de movimento. Vou dar uma olhadinha no trade para ver o que está rolando.
que está abrindo, o que está fechando. Abri o Trade Me em Browns Bay, tinha uma loja para alugar. Falei, mas eu já. Um dia. E olha a loucura que momento, um determinado momento daqui da Nova Zelândia, eu já tinha passado por ali e já tinha mentalizado, bah, que daria um espacinho legal para fazer alguma coisa, sabe? Daí eu mandei na hora, eu mandei mensagem pro cara. Ah, posso dar uma olhadinha nessa loja e tal? Daí ele me respondeu, ah, sim. Pode ser segunda. Eu não me lembro se era num domingo isso. E ele marcou para segunda. Eu falei, pode. 9 horas da manhã. Pode ser? Ele, pode. Fui lá. Eu falei, Gerson, vamos descer ali em Brownsville. Ele fazer o quê? Vamos ali descer ali em Brownsville que eu quero ver um negócio. Aí fomos. Aí cheguei, entrei, era uma clínica de quiropraxia, só que tinha uma cozinha nos fundos, né? E eu falei, bah, que interessante. Só que eu estava imaginando, na minha mentalidade, eu queria um espaço bem menor do que aquele. Eu queria um espaço mais, tipo, só para takeaway mesmo. Porque as pessoas já estavam vindo aqui pelo Uber. Estava vendendo muito pelo Uber, então as pessoas vinham, sabe? Elas pegavam o endereço no Uber e vinham aqui direto. Aí eu estava decorando o biscoito, tinha que parar para atender e tal. Eu sei que eu gostei do lugar e o lugar gostou de mim. E aí eu fechei o contrato. Fechei o contrato, final de outubro eu fechei o contrato. Aí, para começar não ia ter como começar antes do Natal, né? Que eu até pensei, poderia começar antes do Natal, pegar a época ali, né? Mas não ia dar, porque ia ficar muito embolado, tinha várias encomendas para entregar e tal, não ia dar. Eu falei, vou começar em janeiro. Vou começar em janeiro, que daí já passou a loucura de final de ano, e aí eu tenho tempo até organizar tudo, né? Ver como é que vai ser, etc e tal. Aí fechei um contrato de 1 ano lá, e aí eu falei pros guri, sozinho acho que eu não vou conseguir trabalhar lá. Vamos trabalhar junto, já não estava mais feliz mesmo, já estava enjoado do Uber e tal. Eles toparam, embarcaram na ideia, e aí a gente abriu ali em janeiro de 2024. E também tem a questão toda de tirar as licenças, fazer as reformas, deixar tudo pronto, né? Porque tem A aqui. licença eu já tinha daqui, Ah, entendeu? Eu já legal. tinha a licença daqui. Então eu só transferi para o de endereço. Eu só transferi o endereço. Mas com certeza, tinha que reformar, né, da maneira que dava, porque eu não tinha recurso. O dinheiro que eu tinha era o bonde e ali para comprar algumas coisas. Eu não tinha capital. Eu não tinha capital. Então, decorei da maneira que deu, usei as coisas que eu tinha, e foi indo assim. Aí, em janeiro, a gente abriu. Como é que tem sido o business, assim? Você tá tendo sucesso? Tá melhor do que você imaginava? Já teve o seu break-even? Sucesso é muito relativo. Questão de sucesso é muito relativo. Para mim, já é um puta de um sucesso eu não ser comandada por outra pessoa. Isso, para mim, é o ápice do sucesso. O fato de eu não precisar ter que dar satisfação do que eu estou fazendo, entendeu? Ser coordenada, isso aí já, para mim, já, já teria valido a pena. Então vamos mudar a pergunta, assim, já tá pagando suas contas? Ah, sim, já paga muitas contas, a gente vive do negócio, né? Que ótimo. É E uma, por isso que é você uma expandiu, família, né? é uma família que vive do negócio. A gente não tem outras rendas, Uhum. né? E quando que veio a oportunidade de você abrir o outro ponto lá dentro do shoppingzinho? O ano passado, em janeiro do ano passado, eu já estava observando algumas opções, mas eu não queria um long term.
Eu queria um short term para ver, né? Ainda mais em shopping, é uma outra realidade, etc. e tal. E lá tinha essa opção de o quiosque, de eu levar os produtos para lá, sem assar lá, teria a opção de ser short term, tipo um pop-up, digamos assim, né? E aí eu falei, bom, eu acho que é uma boa experiência, porque a gente tem muito cliente que vem depois da ponte para cá. Então, para fazer com que esse cliente se torne mais recorrente, eu preciso facilitar também a vida dele, porque eu tenho muitos substitutos. O cookie, o doce, a sobremesa, ela tem muitos substitutos no entorno, né? A vontade de um doce, ela pode ser suprida indo no supermercado. Entende? Então, eu preciso facilitar a vida do cliente. Eu preciso estar onde o cliente está. E aí, então, pensei, bom, eu acho que de repente seria interessante testar, né? E deu certo. Tá dando certo. A gente foi um contrato inicial de 3 meses. A gente começou em final de maio, 26 de maio, a gente começou. De vinte e E cinco aí, de 2025, desse ano. E aí encerraria 26 de agosto. Aí eu renovei até o final do ano, agora. Entendeu? Renovei por mais 4 meses, que eu quero ver como que é a experiência de compra no Final do ano. Natal, no final do ano, que é diferente do Brasil. Hum, É totalmente diferente, porque o povo daqui, ele não. O apelo de Natal é totalmente diferente do Brasil, hum. de compra. Por quê? Você acha que é mais ou menos? É, é muito menos. As pessoas. É muito menos. É muito menos. Eles levam muito mais em consideração o Boxing Day. Hum, Entende? Então, isso tudo são termômetros. Eu só vou conseguir te dizer depois que eu passar, hum. né? Gente, são experiências que eu estou buscando para ver até chegar a um ponto de ver. Por exemplo, em 2024, o que funcionou em 2024? Isso funcionou, isso não funcionou, isso funcionou, isso foi bom. 2025, vale a pena manter isso? Vale a pena, né? O que dá para agregar, o que dá para deixar de fora, o que tem que mudar, o que tem que exterminar. E aí, assim, essa está sendo a vivência. Esses Uhum. 2 anos. Vai fazer agora, em janeiro, vai fazer 2 anos. Você É. continua fazendo biscoitos decorados ou acaba sendo só Não, assim? não estou mais fazendo. Não estou mais fazendo. De coração partido? Ou é outro momento. Tudo são fases, né? Você trabalha bem com o seu marido, então? Porque muitas vezes enche o saco, né? Você ter o parceiro o tempo todo. Você trabalha o dia inteiro, vai para casa e o dia inteiro. Dá vários arranca-rabo. Porque eu sou muito mandona, né? Eu sou muito mandona e como eu pego as coisas muito rápido, principalmente na época que eu trabalhei aqui, que a dificuldade com a língua, então para eu não precisar que a pessoa ficasse toda hora repetindo, então eu pegava no visual, entende? E mesmo antes, minha vida inteira. Então, eu acho que as pessoas têm que ter a mesma agilidade do que eu. Então dá uns arranca-rabo ralado lá. Mas eu falo, alguém tem que mandar nessa bagaça. Alguém tem que fazer o papel da chata. Se tiver que sobrar para mim esse papel, ok, então tá, tudo bem, né? Mas fazer o quê? Não dá para todo mundo ficar nas cordas, né? Que é um negócio, a gente depende desse negócio para se manter. Então, se alguém tem que ser o chato da história, que seja eu, paciência. Tudo bem. Aí ele chega em casa, né, e fala assim: Nossa, amor, hoje a minha chefe foi uma chata.
Não, aí ele pega e vai fazer as coisas dele, eu vou ficar no meu canto também, e, sabe? Você consegue ter hobbies assim? Você consegue curtir a vida ou você tá tão focada no trabalho que. Eu atualmente eu tô mergulhada no trabalho. Eu tô mergulhada no trabalho. Na verdade, eu sempre fui muito intensa nesse sentido, entende? Sempre gostei de trabalhar. E como é uma coisa que eu sempre fui empreendedora, eu nunca me fez mal pensar no trabalho e em possibilidades e tal. Claro que tem momentos que a gente cansa, tem momentos que eu não quero saber, sabe? Quero enforcar um, mas, tipo assim, mas eu não tenho essa necessidade. Tem pessoas que precisam desopilar, desligar. No momento que eu estou fazendo outras coisas, vem uma criatividade, vem uma ideia, vem um insight, sabe? Eu funciono dessa maneira. Eu nunca fui muito de. Saí muito na época da adolescência, da juventude, mas não tenho mais essa necessidade de sair, sabe? Assim, eu gosto de estar no meu canto. Quando eu tô com meu tempo livre, eu gosto de estar vendo uma televisãozinha, sabe? Tá no meu mundinho. Ô, Cindy, você acha que com tudo isso que está acontecendo na sua vida, do business e mais o pop-up ali no shopping e tudo mais, o que que você tem de planos e projetos ainda? Não só para o seu business, mas para a sua vida. Olha, sinceramente, tem muita coisa que eu ainda quero fazer. Muita coisa mesmo, mas eu aprendi com toda essa minha loucura de que sempre o plano final é de Deus, entendeu? Eu gosto, às vezes, eu sondo várias hipóteses, não gosto de ficar refém de determinada questão, assim, não, aquilo ali é a única Opção. possibilidade, Uhum. opção que existe. Se não der certo isso, eu não sei o que eu vou fazer do meu. Não, entendeu? Tipo assim, enquanto estiver fluindo, tá fluindo. A partir do momento que já não estiver mais fazendo sentido, é bola para frente. Com certeza tem outras coisas que tem muita coisa que dá para fazer, né? Então, tipo assim, o mais difícil foi ter saído do meu país, tá ligado? Agora, meu bem, tipo assim, enquanto estiver fluindo, enquanto estiver fazendo sentido, tá fazendo. A partir do momento que eu encher o saco, digamos assim, tipo mergulho. Fiz um mergulho em alto mar lá, vi aquele mundo colorido, aquelas coisas lá com pouco. É um insight, uma coisa. Até mesmo nesse nosso papo. Aí deu, não tem mais quem me faça. Entendi. Então Aí tem saiu. muita coisa. Então, eu não gosto de ficar projetando muito, porque me traz ansiedade. Entende? Então, eu gosto de viver mais o presente, claro que com um pezinho ali no futuro, né? O passado já foi, o que passou, passou. Então, eu vivo o presente, projetando um pouquinho ali, visualizando ali, porque a gente tem que. A gente. Tudo que a gente faz hoje, a gente tem que conseguir se visualizar o futuro, porque o que tu faz hoje, tu vai colher no futuro, né? A colheita não é no presente, é no futuro, é daqui mais algum tempo. Então, tu tem que saber que tudo que tu tá, digamos, eu tô trabalhando, a gente está trabalhando 7 dias na semana. Eu sei que vai vir um retorno disso, entende? Todo esse sacrifício vai ter um retorno. Então tu conseguir ter nítido que as bênçãos vão vir, eu acho que é importante. Mas É o viver o resultado de presente. muito trabalho, né? Viver o presente, sem ficar, ai, não, porque daqui a pouco tu vai viver a tua vida no futuro, e aí quando vê se não flui, se não rolar o que tu estava idealizando, aí tu pira, tu não consegue, né?
Uhum. Então é isso, assim, bem pé no chão, sem sei que nada cai do céu, nada cai do céu. Para quem é imigrante, então é pior ainda, é muito mais difícil. Como mulher negra é muito mais, entende? Então cada um tem cada pessoa tem o seu momento, a sua vida, não dá para querer se comparar. Não dá para querer se comparar. A minha realidade é diferente da fulana, da beltrana, da ciclana. O que flui para uma mulher negra é muito mais difícil, isso a gente sabe. Então, né? Mas com coragem, com fé, a gente vai vencendo os obstáculos. Inclusive, você mencionou agora, então, né, a sua questão étnica, racial. Você sentiu alguma diferença estando aqui na Nova Zelândia? Eu senti mais aqui na Nova Zelândia, porque no Brasil eu meio que vivia numa bolha ali, né? Como eu trabalhava a vida inteira, eu trabalhei com a minha mãe, depois eu tive o meu negócio, né? Então eu nunca tive patrão, tive ali a época das pacientes particular, mas era uma coisa que era muito, não tinha outras pessoas, entende? Então era uma coisa assim. Mas aqui eu percebo que as pessoas, ainda mais assim, tá, é de outro país, é negra, o inglês também não era 100%, continua, já melhorou muito, mas isso aí também para mim, tipo assim, Não perdão é da sua prioridade. palavra, né? Todo mundo tem o seu accent, então se eu tenho que engolir o accent de vocês, vocês vão ter que engolir o meu e as minhas palavras erradas. Eu não almejo ser fluente, falar como eles, a ponto de a pessoa não perceber a diferença de que eu não sou daqui. Não almejo isso. Não, porque senão eu vou perder o meu quem eu sou, né? Mas existe sim, existe sim. Aqui as pessoas, elas meio que. Ah, sabe? Mas tem mesmo. Tem, porque. Tanto que quando viralizou lá a questão da loja, sim, de cookies, porque é um nome que fica, né, na cabeça, assim, que chama, as pessoas iam lá e me viam quando chegavam lá, as pessoas que não me conheciam, quando chegavam lá, falavam, ai, quem é a Cindy? Daí eu falava, ai, eu! Tipo assim, tu é assim. Tipo, eles estavam imaginando que ia encontrar até uma chinesinha, uma asiáticazinha, né? Porque na época também eu fazia os biscoitos decorado. Isso aí a galerinha asiática gosta muito de fazer, né? Coisinha, bichinho, nananã, nananã. Então eles meio que se surpreendem bastante. Mas aí, paciência também, né? Posso fazer nada. Hum, Mas rola. Rola aqui, rola no Brasil, rola em qualquer parte do mundo. Isso aí é uma coisa que, infelizmente, existe. Não dá ainda para mais querer dizer que não. no Brasil, ainda mais estando no sul, né, no meio da Lemoada. Na verdade, ali onde eu morava, em Viamão, era bem misto, assim, Hum, mas mais para o interior do Rio Grande do Sul. Tem bastante alemão, aquelas colônias, pessoal, né? Então, é. também rola. Rola em tudo quanto é lugar. Tem gente que finge que não rola, tem, sabe? Mas existe, existe. E é a mesma questão da galera daqui, dos Kill e do pessoal daqui, em relação ao imigrante. Mesma coisa, Uhum. né? Eles acham que a gente está aqui só para servir eles. Daí, quando eles vê uma pessoa se sobressaindo, aí eles ficam, como assim? Eles ficam puto, né? É, já vivi isso também. É, É que muitas pessoas, elas falam assim, ah, mas eu nunca tive problema nenhum. É porque você é branco, né? é, É mais fácil de você se misturar nessa multidão. sim, A passar gente no meio da não tem boiada, como. é. A gente E ainda se tu pega uma pessoa que questiona, aí se ralou.
entendeu? Porque eu sou muito de questionar, eu quero saber o porquê. Tá, mas por quê? Aí deu. Daí tu já é a ovelha negra. A pessoa que não tem problema no trabalho aqui é a pessoa que não contesta. Mas não é o meu tipo. Só para a gente aliviar um pouco esse clima ali, porque o papo foi para uma direção, um assunto meio pesado, mas eu queria que você me dissesse então Pode que. editar depois. Não, 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 tá ótimo. Eu acho que é muito importante as pessoas saberem disso tudo. Queria que você me dissesse então que música brasileira a gente vai ouvir e para quem você vai dedicar. Tipo, a dedicação, para quem eu vou dedicar seria para qualquer pessoa. O que você quiser. Tá, a música que eu gosto, que eu acho que faz muito assim, que bah, eu gosto de ouvir mesmo, é a do Revelação, Está Escrito, tá? E eu vou dedicar essa música para todos os guerreiros empreendedores, para aquela turma que não consegue se encaixar, que não consegue ficar dentro da caixinha. Essa música é para essa turma aí, porque ser empreendedor no nosso país é difícil, num outro país é extremamente difícil. Mas não desistir, se manter ali firme e forte em busca do teu sonho, dos teus objetivos, do que faz sentido para ti, eu acho que essa música é para esse público aí, para esse povo. Cindy, se alguém quiser conhecer, provar seus produtos, ver que tipo de cookie você está fazendo, onde é que a pessoa pode ver? Se ela estiver aqui no North Shore, ela vai e quiser curtir uma prainha, ela vem aqui em Browns Bay. A gente está na frente da praia, bem na frente da praia, pé na areia. Então é só chegar, não tem erro, em Browns Bay. E também, se a pessoa estiver depois da ponte, ela pode ir ali no. Quiser fazer uma comprinha, vai no Westfield de Newmarket, tá? No Westfield de Newmarket, a princípio, estaremos até 28 de dezembro. Meu contrato lá é até 28 de dezembro, depois a gente está aberto para novas possibilidades. Mas quem quiser conhecer o quiosque lá é até o dia 28 de dezembro. No Entendi. level 2, entre a Lovisa e a Cid Store, bem na esquina da Meca Cosméticos. São pontos bem localizados que não tem erro. Então, no Westfield Newmarket, level 2, entre a Lovisa e a Cid Store, na esquina da Meca, e aqui no North Shore, em Browns Bay, na frente do playground, na frente da praia. No Instagram, quem pode te seguir? Como que faz? Todo mundo que é bem-vindo lá, é vida real acontecendo, novidade diariamente, né? Porque se parar, o sangue esfria e a gente não está aqui para parar. Então, é Cindy's Cookies, NZ, não, é É o Cindy's arroba no Cookies, começo. arroba Cindy's Cookies, NZ. Entendi. Todos bem-vindos. A gente também está bem firme no TikTok. O pessoal daqui gosta muito de TikTok. Então, dá para acompanhar a gente no TikTok, Cindy's Cookies Oficial. E no Facebook também. Hum, legal. Você consegue atender o público que tenha os problemas, sei lá, diabético, dairy free, A gluten gente tem, free? a gente tem algumas opções, como vegana, cookie vegano. A gente tem biscoitinho gluten free. Para quem não tem uma alergia severa, para quem não é celíaco, ele pode ser consumido, tá? E temos também o low sugar, que é um cookiezinho sem açúcar. Só que daí eles não são os cookies grandes, os gooey. Eles são uma versão, para não dizer que não tem, né? Uma opção ali para exatamente isso, para não dizer que não tem. Hum, Eles são maravilhosos, mas porque a maioria do pessoal ela vai procurando o GUI, o cookie grande, aquele recheadão e tal.
Só que o público, esse tipo de público de vegano, gluten free e Dairy free. gluten free, dairy free e diabético, que não pode consumir açúcar, ele não é um público recorrente, Sim. entende? E os nossos cookies, eles são feitos, assados diariamente, esses cookies grandes. Então, eu não posso não ter venda se eu não... Entende? Então, a gente tem essa opção, que tem um shelf life maior, pequenininho ali, para a pessoa não sair sem algo, Hum. digamos assim. Você também vende opção congelada? Alguma opção que o povo pode levar para casa, assim, ou por enquanto não? Não, não, a gente não tem nenhuma opção congelada. Pode ser que também seja uma opção para o futuro. A gente entrega em toda a Nova Zelândia, tá? É só entrar no nosso site, Cindy's Cookies, e comprar lá. Toda a compra feita até às 11 horas, ela é entregue overnight pelo NZ Post, dentro aqui de Auckland. Fora de Auckland, pode ser que leve até 3 dias para ser entregue, ou dependendo da região, ali tem uma variação de tempo, mas a gente entrega em toda a Nova Zelândia. Que legal, não sabia. É, é. Interessante. O seu filho se adaptou bem também quando vocês se mudaram? Eu até me surpreendi dele ter conseguido se adaptar tão rapidamente. Eu acredito que se eu fosse eu na idade dele, eu acho que levaria muito mais tempo. Mas ele se adaptou bem, sim. Começou a jogar futebol, arrumou um grupo de colegas que gostavam de jogar futebol, e aí então tudo flui, né? Quando tu tá fazendo coisas que tu gosta e tal. E, gente, olha só, a Cindy acabou de me contar nos bastidores que a gente vai ter um presente especial para você, ouvinte espectador, que chegou até aqui neste ponto na entrevista. Cindy, conta então o que que é. Então, assim, pessoal, o pessoal que for lá na loja em Browns Bay e comprar um cookie, automaticamente vai levar um outro cookie de presente. Então, compre um, leve dois. É uma forma de agradecimento por todo o carinho e suporte durante todo esse tempo e por ter assistido a entrevista até o final. Então, chega lá dizendo que viu a entrevista do Que a Hora Brasil, tá? E com certeza tu vai estar levando o seu cookie gratuito. Compre um, leve dois. Ok, nossa, que gostoso, Cindy, É muitíssimo uma forma de obrigada. carinho. É, não, com certeza, acho que os ouvintes vão agradecer bastante. Então tá, Cindy, olha, muitíssimo obrigada por compartilhar a sua vida, um pedacinho dela com a gente. Eu tenho certeza que com essa garra que você tem de empreendedora, dessa mulher que não para nunca, e admiro muito, o seu business só vai continuar crescendo. E que se você tiver que, não sei, de repente mudar para a Austrália, abrir uma filial, enfim, abrir franquias, que seja o que tiver que ser, mas eu tenho certeza que o céu é o seu limite. Com certeza, seja o que Deus quiser. Estamos abertos e prontos para tudo de bom que a vida tem para nos oferecer, né? Então tá, muitíssimo obrigada então, Cindy. Eu que agradeço. E aí, gente, ficaram com água na boca? Pois é, os cookies da Cindy são, nossa, fantásticos. Se você tem a oportunidade de vir experimentar, eu super recomendo, né? Inclusive, se você ouviu a questão ali da promoçãozinha, esse carinho, esse mimo que ela vai dar pra gente, vai lá, corre na loja de Browns Bay, tá bom? E se você também quiser contar sua experiência de vida, seu projeto, vender seu peixe, converse aqui comigo no Que Hora Brasil, conta a sua história. Que Hora Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, TikTok, aqui no YouTube, enfim, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira aonde quer que seja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Que Hora Brasil. Ah, e claro, né, se você chegou até aqui na entrevista, talvez você se interesse por um desses vídeos aqui, ou playlist, enfim. E se você curtiu, já aproveita e deixa aqui o seu comentário falando o que você gostou mais, ou se você tem algum tema que você quer sugerir, tá bom? Muitíssimo obrigada, um grande abraço aqui a Carra e Kakitiano! Obrigada, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de estar participando desse
Rádio? É uma rádio? No programa da rádio, no podcast, enfim. Fico muito feliz de... Vou começar de novo, tá? Obrigada, Maíra. Eu que agradeço o convite. Fico muito... É Maia. Maia. Ah, é Maia. 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 Eu não sei porque que eu te falo Maíra. Tá, vamos começar de novo, viu?